Bom dia, igreja. Seja a graça, a misericórdia, o amor do Senhor sempre conosco. Amém? Queridos, nós temos tido um bom tempo em classe única nos nossos domingos pela manhã, até que comecem as nossas aulas em classes separadas na nossa escola dominical. E hoje, coube a mim trazer uma reflexão aos irmãos sobre o seguinte tema: a veracidade dos relatos bíblicos, a fé na palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos pensar, meditar e refletir nessa manhã. Então, eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, e nós vamos, na verdade, passear por alguns textos. Vamos ver vários textos bíblicos, como numa classe de escola dominical, folheando a Bíblia e encontrando nela respostas para a nossa vida, de tal maneira que saiamos daqui com mais fé na palavra de Deus, essa que é a sua regra de fé e prática para as nossas vidas, a sua orientação, o seu mandato para a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 2, os versos de 9 a 16. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 9, nós vamos até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Façamos mais uma oração, queridos, consagrando as nossas vidas, a palavra de Deus, a sua instrução, para que Ele mesmo, habitando em nosso coração, possa nos orientar segundo a sua vontade. Oremos. Deus, nós estamos reunidos nessa manhã em Teu nome, por causa da Tua palavra, que revelada nos alcançou, mostrou, denunciou o nosso pecado, nos constrangeu, ó Deus, nos espedaçou e nos trouxe contritos e quebrantados à Tua presença. Encontrados em Ti, Deus, postos aos pés da cruz, rendidos ao Teu poder soberano, ao Seu amor eterno demonstrado na cruz do Calvário, nós recebemos vida por intermédio de Cristo Jesus. E Deus, em nós hoje habita o Teu Santo Espírito, que atesta e confirma em nosso coração: Tu és Deus vivo, Tu és real, habitas no meio do Teu povo, chamou-nos para si, nos congregou para a glória do Teu nome e nos instrui, nos capacita para toda boa obra, nos orienta, sempre segundo a Tua vontade. Não seja diferente nessa manhã, ó Deus, mas que a Tua palavra, verdade do Senhor para as nossas vidas, de fato, ó Deus, incline o nosso coração mais a Ti, nos discipline a viver mais por Ti e a dedicar toda a vida ao Senhor. Seja assim, em nome do nosso Salvador Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós precisamos crer nisso. A fé deve ser posta na palavra de Deus, e aquilo que ela fala é verdade. A fidelidade nos relatos bíblicos, porque eles são verdadeiros. A Bíblia não é uma das possibilidades do mundo.
A Bíblia não é uma das verdades contidas no universo. A Bíblia é a verdade absoluta enquanto palavra, enquanto revelação de Deus para o seu povo. E não há outra. Não há outra porque Deus é a sua palavra. E através da sua palavra, e apenas por meio da sua palavra, Ele orienta a nossa vida de tal maneira que nós possamos viver de forma a lhe agradar, de forma que agrade ao Senhor em santidade, em retidão de vida. Nela encontramos instrução para tudo. Nela encontramos como proceder com o outro. Nela encontramos como adorar a Deus em espírito e em verdade, conforme lhe agrada. Nela aprendemos a nos humilhar perante o senhorio do nosso Deus através da palavra. E na palavra nós aprendemos quem Deus é e a sua história, a história do próprio Deus, ao chamar um povo para si. E nós somos parte desse povo. Bom, qual é o problema então que nós temos e por que nós temos que tratar desse assunto? O problema, queridos, é a hermenêutica contemporânea. A forma como, atualmente, o homem decidiu interpretar as coisas que há ao seu redor. Existem verdades particulares, geralmente ligadas à conveniência dos momentos. Podemos mudar constantemente, porque as verdades podem se adaptar àquilo que nos atende em determinada situação e àquilo que não nos atende. Em outras situações, nós abandonamos. E aquilo que para nós, outrora, foi uma verdade absoluta, pode se transformar e pode não ser mais verdade, porque o que interessa é a nossa conveniência. Essas verdades particulares, então, passam a direcionar, a governar as nossas vidas. Tudo isso regado por todo o relativismo próprio de nossa época, uma base teórica que justifica o particularismo e uma pretensa, e na verdade, vai ficar estranho, e em verdade uma falsa orientação, como um engano de que nós podemos viver sem nos submeter. E ela diz, o relativismo diz, como uma pretensa verdade, você pode escolher o que você quiser, porque você é livre e não há de se submeter a nada ou a ninguém. Um engano, de que podemos viver sem nos submeter ao poder supremo e soberano de um Deus absoluto e único que se revelou. Nós precisamos então, com veemência, acusar, denunciar e rejeitar essas verdades particulares e esse relativismo. Relativismo, antes de ser uma base teórica, onde a gente senta e aprende e aí passa a praticá-la, ela está entre nós. Ela está dentro de um relativismo cultural, que nos é ensinada da forma mais inocente. E se não estivermos atentos à palavra de Deus, podemos praticar os seus preceitos, sem perceber que, em verdade, estamos nos distanciando da verdade de Deus. Por isso, isso atinge a todos nós, atinge a nós, adultos, atinge a nossa juventude, atinge as nossas crianças, atinge a igreja como um todo. Quando aqueles que se dizem povo de Deus começam a relativizar a verdade contida em sua palavra. Por isso, irmãos, é urgente que nós reafirmemos, a fé na palavra de Deus. Ela é verdade, porque ela é palavra de Deus que nos instrui para o bem proceder. A maior justificativa para depositarmos a fé na palavra de Deus não está apenas em sua harmonia, o que seria por si suficiente, em sua veracidade, na veracidade dos seus relatos, confirmados e atestados por diferentes ramos do estudo e do saber humano, não está apenas nos testemunhos internos da própria palavra, mas a maior justificativa para a fé depositada na palavra de Deus está no próprio Deus, que aplica a verdade da sua palavra em nosso coração. É assim que a Confissão de Fé de Westminster, que é base da nossa doutrina, com uma boa base de interpretação bíblica, nos ensina, dizendo: a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interior do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra
testifica em nosso coração. Por isso, queridos, se não for pela instrução do próprio Espírito Santo, nós não vamos compreender a palavra. Então nós podemos voltar para o texto que nós lemos inicialmente, em 1 Coríntios capítulo 2, os versos 9 a 16. Então, tendo isso como pano de fundo, pensando nisso, vamos analisar esse texto bíblico que trata exatamente desse ponto. Olha o verso de número 9. Se você fechou, abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. É um texto muito conhecido, e geralmente nós citamos esse texto como um mistério que ninguém sabe o que é, que ninguém sabe quando vai acontecer. Veja se não é assim que nós lemos geralmente o verso de número 9. Nem olhos viram, olha para a Bíblia aí, veja na sua Bíblia aí, vê se está aí assim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora olhe para o pastor, olha aqui para mim. A gente para aí no ponto, e fica assim, tem algo grande, Senhor, aleluia. Eu não sei o que é, mas é muito bom porque vem do Senhor. Só que nós esquecemos que o texto continua, e a Bíblia se explica. Olha que beleza o verso 10. But, não tem um mas aí? Não tem uma ideia de que, bom, tendo posto isso, parece ser, de fato, algo inatingível, mas, e como se o texto dissesse assim, escute bem o que eu tenho a dizer a respeito do verso 9. E veja, queridos, como devemos ser tomados de uma alegria ainda maior, se já era bom, porque viria algo grande de Deus sobre nós, e que aparentemente nós não sabemos. Olha como a alegria se torna ainda maior, em um termo bíblico, indizível, quando nós lemos o verso 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Espírito já revelou quais são essas coisas. Onde está essa revelação, pastor? Eu fecho o olho e eu sinto o Espírito me mostrar essas coisas? Não, eu abro bem os meus olhos e eu olho para a palavra, eu olho para a sua instrução, eu olho para a Bíblia Sagrada e ela me mostra tudo aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqui está tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Aquilo que gerações passadas não conheceram está à nossa disposição. Aquilo que muitos crentes em Jesus ao redor do mundo não têm o privilégio de ler e conhecer, porque ainda não está acessível a eles, seja por restrições políticas, seja porque não foi traduzida ainda em suas línguas, nós a temos. Que bênção, queridos. Que alegria deve inundar o nosso coração ao sabermos a revelação de Deus e aquilo que Deus tem preparado para nós que amamos a Deus está à nossa disposição. O mistério guardado por séculos foi revelado a nós pelo seu Santo Espírito. Somente o Espírito Santo de Deus é que pode revelar e trazer à luz o que de Deus está guardado para nós. Por isso que somente no Espírito de Deus nós conhecemos aquilo que é de Deus. Olha o verso 12, como ele diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Portanto, pelo seu Espírito Santo, que em nós habita, no dia que fomos recebidos na presença do Senhor, é que, de fato, podemos conhecer os seus mistérios que já foram revelados. Por isso, queridos, o verso 13 afirma: o que é espiritual se discerne espiritualmente, e não com as leis e com as regras desse mundo. Versos 13, 14 e 15. É disso mesmo que falamos, diz o Espírito Santo por intermédio do apóstolo Paulo. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, verso 14, o homem natural, o homem que não é guiado pelo Espírito Santo, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura.
crer na revelação através de um livro que nós imputamos por sagrado, é coisa de louco. Sim, mas é a loucura da cruz, que também se revela e é manifesta pela palavra de Deus. É a loucura do Evangelho, que é manifesta em Cristo Jesus e também está presente em sua revelação, o texto sagrado. Sim, é a manifestação e operação do Espírito Santo de Deus em nosso coração, que atesta em nosso espírito que essa é a verdade de Deus. Mas é por meio do Espírito, porque é espiritual, queridos, do Espírito de Deus, e não pelas coisas naturais. Por isso o verso 15 reafirma: o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E o 16, pois quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, irmãos, o texto termina assim, olha na sua Bíblia aí, confira se isso está aí, né? Coisa só do pastor, está escrito: nós, porém, temos a mente de Cristo. É como se Paulo dissesse: nós que temos a mente de Cristo, que em nós habita o seu Santo Espírito, nós que somos espirituais, cremos, ainda que nos chamem de loucos, mas cremos, porque discernimos coisas espirituais com espirituais, e não pela mente natural. Em algum momento da vida, pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, nós teremos que dizer: Senhor, eu creio na Tua palavra revelada. Senhor, eu creio, porque o Senhor testifica em meu coração que eu devo crer nessa palavra, que eu devo depositar nessa palavra toda a minha fé e confiança, porque eu tenho uma mente convertida, transformada à vontade de Deus, através de Cristo Jesus, que me salvou. Então, talvez a primeira situação comum, normal, que nós tenhamos que lidar, seja a questão de alguém que, no nosso ambiente de trabalho, que no nosso convívio, diga: por que você crê em um livro como a única orientação da sua vida? O questionamento é: como você pode acreditar que letras postas num papel são a sua única regra de conduta para toda a vida? Queridos, onde está a limitação para a compreensão exata do relato bíblico? Onde é que está a limitação para a crença de que essa escritura é sagrada? Abra comigo em 1 João, folheie algumas páginas da sua Bíblia, ainda no Novo Testamento, e vamos para 1 João, no capítulo 3. Primeira Epístola de João, capítulo 3. Versos 14 a 18. Vamos ler juntos? Ok? Vamos ler todos juntos. 1 João, capítulo 3, de 14 a 18. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Olha, pastor, qual é o grande questionamento? Como eu posso olhar para esse texto e, por orientação divina, por orientação sagrada, dizer: eu tenho que viver assim, independente do que eu penso, independente do que eu acho, independente de quem faz o mal para mim ou de quem faz o bem para mim? Irmãos, não é apenas uma questão de humanidade, não é apenas uma questão de empatia, é uma questão de revelação. Pastor,
E se eu não quiser viver assim? Então nós temos um problema. Eu estou dizendo, se não quero seguir a orientação de Deus, eu estou dizendo que essa palavra não é verdade de Deus para mim. Eu então decido viver pela minha palavra, verso 18, eu decido viver por aquilo que eu julgo correto, aquilo que pode fluir naturalmente do meu coração, e não daquilo que me alcançou, a verdade do amor de Deus revelada na cruz. O grande perigo, queridos, é orientarmos a nossa vida pelo nosso coração. Então, retorno à pergunta, onde está a limitação para a compreensão exata do relato bíblico? Em nós mesmos. Quando não queremos obedecer e nos submeter à ordem e orientação dada por Deus, e como homens caídos, homens maculados pelo pecado, damos vazão à nossa própria vontade e às verdades particulares, relativizando a palavra de Deus. É, portanto, queridos, urgente que nós repensemos o que cremos e depositemos, de fato e de verdade, na palavra de Deus, toda a nossa fé e confiança. Do contrário, nós estaremos levando a nossa vida em uma autodestruição e querendo levar outros conosco, numa insubordinação declarada à orientação dada por Deus. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para nos guiar. Somente partindo de Deus, por intermédio do seu Espírito Santo que nos habita, é que podemos crer e confiar. De fato, os relatos bíblicos são palavra de Deus, ou como diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos abrir? 2 Timóteo, e a gente lê junto também esse texto. Belíssimo texto. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Somente pelo mover do Espírito Santo, em sujeição à vontade de Deus, a sua orientação, as suas normas e diretrizes, é que nós podemos dizer, como Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos lá, queridos, com força, ânimo e vigor, nessa manhã de domingo, todos juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ensino, repreensão, correção, educação na justiça, perfeição e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Na prática, como o caso que eu já havia citado. Pastor, Pastor, tem um amigo de nome X, lá do escritório, e ele não acredita na Bíblia. Pastor, tem um menino lá na minha sala, ou não acredita na Bíblia, eu até levo a Bíblia para lá, o menino me rejeita, caçoa de mim, tira sarro da minha cara. Obrigado. Porque eu levo a Bíblia para lá, e ele acha que isso é coisa inútil, e fica me zoando. Pastor, eu tenho um familiar muito querido, que vê a Bíblia sempre lá na minha mesa, sempre lá na entrada da minha casa, eu chego da igreja, deixo ali em cima, sempre fica ali, e sempre me desdenha por causa daquilo, ou faz pouco caso de mim. Toda vez que a gente se reúne em família, eu quero ler um texto e fazer uma oração, e alguns viram a cara, torcem o nariz, e para que isso? Como se dissessem assim. Então são inúmeras situações corriqueiras. Às vezes eu até tento falar de Deus, mas fica difícil, porque não adianta eu citar a Bíblia, porque eles não querem aceitar. Então eu tenho que usar vários outros argumentos naturais para ver se eu consigo convencer, mas parece que não está dando certo. O que eu faço? Queridos, o que essas pessoas precisam, como nós um dia precisamos, que nos alcançou, é o mover do Espírito Santo. O que nós devemos fazer é insistir com a palavra e orar por eles.
apresentar a vida deles como intercessores diante de Deus e clamarmos: Senhor, faz nascer nele o poder do teu Espírito Santo, manifesta na vida do X, do fulano, dessa pessoa, desse meu colega, desse meu amigo, desse meu parente, manifesta na vida deles o poder do teu Espírito Santo, para que eles possam crer em ti e crer na tua palavra. Queridos, quando Deus mover o coração dessas pessoas, pelo seu Espírito Santo, será irresistível. Qualquer palavra de sabedoria que nós possamos pesquisar, analisar e construir, será transformado em um grande descortinar, em uma grande luz projetada sobre seus corações. Queridos, qualquer mínima palavra será o ponto de transformação, de mudança radical, quando o Espírito Santo habitar os corações. Do contrário, nós insistiremos com os argumentos humanos, como se fora isso que nos tivesse alcançado, como se nós tivéssemos chegado à conclusão de que a palavra, ou de que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus, pelo nosso esforço, e não foi assim. Então, em primeiro lugar, e acima de qualquer outra coisa, nós precisamos crer nos relatos bíblicos, porque o Espírito Santo que em nós habita, assim afirma. Você não creu porque você teve a capacidade e habilidade de crer, ou porque você é uma pessoa que, de fato, abriu o coração e se deixou inundar por essa verdade. Você crê, e você creu um dia, porque o Espírito Santo revelou a nós a sua palavra. Se nós não começarmos por esse ponto, então todos os outros pontos passam a ser questionáveis. E o segundo ponto é, a Bíblia fala sobre ela em Cristo Jesus. Veja, não há como alguém dizer, eu creio em Jesus, mas na palavra é demais. Eu creio em Jesus, morto na cruz, e que ressuscitou para me livrar do inferno e me levar para a eternidade. Mas em Noé, assim, Adão e Eva, isso é mito, é mitologia. Em Jesus, sim, mas Adão e Eva. Cristo atesta a revelação de Deus na palavra. Toda a palavra é inspirada por Deus. Toda a Escritura é revelação de Deus ao seu povo. E Cristo assim o crê, reafirma e em nada modifica a verdade do texto sagrado. Pelo contrário, confirma. E aí nós vamos passear alguns textos, embora haja relatos tanto em Mateus quanto em Marcos, Lucas e João, nos 4 evangelhos. Eu vou focar um pouco mais em Mateus, porque aí fica mais fácil da gente folhear o texto sagrado. Eu peço que você não tenha preguiça, mas passe as folhas da Bíblia para que a gente possa, com uma sala de escola dominical, ler esses textos bíblicos e ver como Cristo põe fé na palavra, que é de Deus, portanto é dele, enquanto trindade eterna. Cristo e a verdade dos relatos bíblicos. Vamos lá para Mateus capítulo 4, que é dos textos mais conhecidos. Foi o primeiro versículo que eu aprendi e que eu decorei na vida, lá na classe de escola dominical, no Ministério da Infância com a tia Lélia. Eu aprendi Mateus capítulo 4, verso 4. Não só de pão, mas... Vem da onde? Pronto. O homem é nutrido, é sustentado, se mantém de pé pela palavra que procede do próprio Deus. No relato da tentação, provavelmente você conhece bem, Jesus vai para o deserto e no deserto é tentado. Esse era o propósito. Lá no capítulo 4, verso 1 diz, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto com propósito, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ainda bem, que 40 dias e 40 noites sem comer, irmãos, algumas horas já causa problemas para muitos, Jesus teve fome, e isso se tornou uma tentação. Olha que interessante, o texto diz que, no verso 3, o tentador, o diabo, aproximando-se, lhe disse, olha as palavras, se és filho de Deus,
manda que essas pedras se transformem em pães. Ele tem poder para isso. A tentação aqui, irmãos, não é transformar a pedra em pão. A tentação aqui é demonstrar poder. Manifesta o teu poder. Estamos aqui, eu e você, né? Tu e Joe. Transforma a pedra em pão e faz uma coisa assim grandiosa. Você pode fazer isso. Manifesta o teu poder, come o pão, sacia a tua fome. Jesus não cede à tentação de se demonstrar naquele momento poderoso. E ele o responde pela palavra. E ele diz no verso 4, Jesus respondeu, 2 pontos, como está na sua Bíblia? Está escrito. Jesus está confirmando aquilo que foi dito anteriormente como palavra de Deus. Por isso nos versos 4, 7 e 10 se repete a expressão está escrito. Queridos, a resposta à tentação é a crença no relato bíblico como palavra de Deus. Verso 4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Verso 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 10, Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Satanás tentou omitir ou alterar partes. Assim, isso não era novidade, assim como fez com Adão e Eva. Eva, não foi assim que ele disse? E Eva para e diz, não foi, mas é uma interpretação. E Eva cede à tentação pelo seu particularismo, pelo relativismo, e ela diz, dá para entender por essa ótica. Queridos, a verdade de Deus é verdade de Deus, e verdade é aquilo que é inalterável. Jesus confirma isso, ao reafirmar que a Escritura é palavra de Deus, é instrução de Deus, e é com ela que se combate a falsidade, a mentira, a inverdade. A verdade de Deus é única e inalterável. Agora, não apenas no relato da tentação, Jesus também atestou a historicidade de vários personagens bíblicos, e aí seriam muitos textos, eu selecionei então 3, para a gente confirmar isso. Vamos começar por Mateus capítulo 12. Então, folhei na sua Bíblia, Mateus capítulo 12. Jesus mesmo confirmou a realidade, verdade da existência desses personagens bíblicos. Vamos ler juntos Mateus 12, 17, diz assim, o nosso Deus, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Então, Jesus confirma a existência do profeta Isaías e o seu relato. E então ele segue, verso 18 em diante, eis aqui o meu servo que escolhi, meu amado, em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. No seu nome esperarão os gentios. Queridos, Jesus confirma a historicidade do profeta Isaías e coloca o seu relato em sua boca como cumprimento da profecia, como palavra de Deus. Agora, Mateus capítulo 17. Vamos lá para o texto de Mateus capítulo 17. Nós vamos ler juntos também, versos 11 e 12. Vamos juntos? Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer
nas mãos deles. Nesse texto, Elias então é posto como alguém que anuncia a verdade de Deus, a mensagem profética que vem de Deus, e a mensagem, tanto Elias é histórico, quanto a mensagem profética de Elias é histórica. Porque Elias veio e vocês não reconheceram. Olha o que diz o verso 13, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista, enquanto a continuação da mensagem profética, que foi verdadeira para a nação de Israel, é verdadeira para o povo do tempo de Jesus, e ainda é verdadeira para nós. Essa mensagem é sempre atual, porque é mensagem, palavra de Deus. Por fim, queridos, um terceiro personagem, capítulo 24, versos 38 e 39. Mateus capítulo 24. Eu falei 38 e 39, né? Eu quero dizer 15, na verdade. Perdão, é porque depois virá esse texto. Vamos lá. Mateus 24, perdão. Versículo 15. Todos juntos, vamos lá? Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, segue. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E o texto segue. E ele diz, quem estiver sobreirado, não desça. Está falando sobre a grande tribulação e sobre a profecia de Daniel. Novamente, confirma a historicidade da existência de Daniel. E 2, confirma a veracidade do relato profético e daquilo que Deus tem como mensagem para o seu povo. Não apenas personagens, mas Jesus também confirmou eventos históricos como verdade, porque está na palavra de Deus. Mateus capítulo 10. Folhei a Bíblia aí, queridos. Faz aquele barulhinho de folha passando aí para eu crer mesmo, os irmãos estão lendo comigo. Mateus capítulo 10, verso de número 15. Ao enviar os seus discípulos, os discípulos saem. E a orientação de Jesus é, hajam dessa e dessa forma. Mas, no verso 14, ele diz, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, quando vocês forem anunciarem o evangelho, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Vamos o 15 juntos? Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Jesus confirma então a historicidade da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra pelo poder, o furor, a demonstração da ira de Deus contra o pecado e contra pecadores que não se sujeitam à sua mensagem. Portanto, Jesus reafirma um evento histórico. Agora, não apenas isso, ele vai além. Olha o que diz, agora sim, queridos, Mateus capítulo 24, dessa vez, é esse mesmo, versos 38 e 39. Mateus capítulo 24, versos 38 e 39. Perdão, a partir do 37, olha o que diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Novamente, há aqui duas perspectivas. A primeira, Jesus confirma a existência, a realidade de Noé, sua família e o evento, o dilúvio. Segundo, Jesus reafirma a mensagem no dilúvio como inspirada por Deus e ainda útil para a instrução de todos aqueles que querem viver diante de Deus. E um alerta para aqueles que obstinadamente não querem viver pelo Evangelho. Acontecerá com vocês o que aconteceu no dilúvio, mas acontecerá com vocês, povo de Deus, aquilo que aconteceu no evento do dilúvio com Noé e sua família. Serão salvos. Portanto, na vinda do Filho do Homem, assim como foi no dilúvio, haverá salvação e haverá perdição.
Queridos, por fim, voltando agora para o início de todos os relatos, Mateus capítulo 19, versos 3 a 5. Uma questão mais simples, queridos, bem simples. Uma pergunta para Jesus, e Jesus então busca a resposta na palavra. Mateus capítulo 19, versos 3 a 5. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E Jesus então no verso 4 diz, respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Para Cristo é verdade que existiram Adão e Eva, criados por Deus e postos no paraíso. Por último, queridos, se Cristo põe fé na palavra, porque é a palavra dessa trindade eterna, se Cristo afirma a verdade dos relatos bíblicos, então Cristo reconhece a inspiração do Espírito Santo. Mateus capítulo 22, a partir do verso 41. Mateus 22, a partir do verso 41, que diz: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Respondeu-lhe eles: é filho de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, como está em sua Bíblia? Pelo Espírito. É pelo Espírito que essa palavra chegou até nós. E o texto segue: chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele momento, fazer-lhe perguntas. Porque ele usou a palavra como inspirada pelo Espírito do próprio Deus. E o único texto dessa leva em que nós sairemos de Mateus, vamos para Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, os versos 25 a 27. Os discípulos estão tristes, abatidos, seu grande líder, mestre, morreu. É possível que sofram alguma retaliação, estão frustrados e então querem retornar para Emaús, 2 deles. Então, Jesus, encontrando com esses 2, ele pergunta: o que está acontecendo? Não é possível, você é o único que, estando em Jerusalém nos últimos dias, não sabe de todos esses acontecimentos, aquilo que se passou em Jerusalém? Jesus, então, aproveita esse momento para, afirmando a verdade da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, trazer o coração desses seus discípulos ao propósito original. Lucas 24, versos 25 a 27. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Que Jesus faz então? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A mensagem de Jesus é a mensagem revelada de Deus. Queridos, se a Bíblia é palavra de Deus porque ela atesta ser palavra de Deus, se a Bíblia é palavra revelada de Deus porque Cristo confirma que ela é palavra de Deus, então nós precisamos crer em toda a verdade bíblica. Os cristãos, ao longo da história, creram na verdade bíblica e a igreja depositou sua fé, a igreja verdadeira, unicamente na verdade bíblica revelada por Deus. E assim deve ser conosco ainda hoje. Há 2 palavras muito comuns quando se afirma e visa atestar a verdade dos relatos bíblicos. A primeira palavra é inerrância. A crença de que a Bíblia é
verdade em seus relatos e acontecimentos, mas também a infalibilidade. Então são dois termos, a inerrância e a infalibilidade. E o segundo termo poderia ser descrito de forma muito sucinta e resumida assim: tudo que está na Bíblia é exato, é seguro e é confiável. Historicamente, a igreja creu na Bíblia. Ela creu que essa era a palavra de Deus, e nós ainda o cremos. Esta é a palavra segura, fiel de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e orientação para a nossa vida. Essa não é uma questão do século 21, porque temos que dar uma resposta ao relativismo. Não! Essa não é uma resposta da era da Reforma, do século XVI, do grande avivamento da Reforma no século XVI, continuado no século XVII. Essa não é uma resposta dos puritanos no século XVIII, que precisavam responder ao relativismo cultural iluminista. Essa não é uma resposta apenas dos crentes que estavam sendo perseguidos nos primeiros séculos. Essa é uma resposta de toda a igreja, de todas as eras, de todo o tempo, que depositou a sua confiança na palavra revelada por Deus. Sabe que historicamente, no final do século IV, é interessante, Jerônimo, precisando fazer uma tradução bíblica, ele falou: não posso. Aqui, Paulo está brigando com Pedro. Esse é um ponto histórico verdadeiro. Paulo está brigando com Pedro aqui. E aí Jerônimo, na hora de traduzir, diz: eu não posso traduzir, isso não pode ser palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus falando sobre... Os irmãos estão brigando? Não, irmãos. Aqui eu vou botar, na minha tradução, irmãos brigando, e o que Jerônimo fez? Jerônimo escreveu para Agostinho, bispo da cidade de Hipona, e diz: bispo Agostinho, me ajude. O que eu faço com isso? Irmãos, a palavra de Agostinho é tão bela. E Agostinho diz: se ao menos uma vírgula, na verdade ele usa o termo iod, que é o sinal hebraico, que é apenas um ponto, um risco. E ele diz: se apenas uma vírgula, se apenas um traço for questionado da Bíblia e puder ser posto abaixo, então todo o relato bíblico também poderia ser negado e posto abaixo. E eles trocam cartas, e no desenvolver da conversa, Jerônimo diz a Agostinho: obrigado, Agostinho, eu hoje entendo, toda a palavra é palavra de Deus. Porque, queridos, não é essa a verdade? Pedro e Paulo têm problemas, e Pedro e Paulo precisam se resolver diante de Deus, e o relato bíblico nos fala sobre homens como eu e você. Se eu seleciono na Bíblia e digo: Davi foi homem segundo o coração de Deus, então não posso dizer sobre o caso dele com Batseba, porque as pessoas vão ler isso aqui e falar: rapaz, a palavra de Deus fala sobre isso? É claro, porque é a palavra de Deus, ela é instrução para todos os homens, de todas as eras, de todos os tempos. Porque ela é palavra de Deus, ela toca em pontos cruciais da nossa vida. Porque ela é palavra de Deus, ela não esconde as mazelas de Moisés, chamado por Deus, com o rosto brilhando, até que passou o brilho. E Moisés continua com um pano sobre o rosto, para ser temido pelo povo. Porque Moisés disse: se eu tiro, o povo vê que não brilha mais. Se não brilha mais, perdi o respeito. O texto sagrado tem que mostrar isso. Porque assim somos eu e você. Porque assim é a nossa vida, às vezes lutando com Deus, às vezes como Jacó sendo enganadores e precisando ser transformados pelo mover do Espírito Santo, para que nos tornemos Israel, povo do Senhor. Assim é o relato bíblico. Temos querelas, temos disputas, mas no final precisamos fazer como os apóstolos, anunciar, pregar a verdade de Deus em todo lugar, em todo tempo, quer seja oportuno ou não, crendo que o Espírito Santo está fazendo coisas grandiosas por meio de sua igreja, porque assim a sua palavra afirma. O conceito, queridos, da inerrância leva em consideração tudo o que há na Bíblia e a forma como o Espírito Santo usou homens, segundo a vontade de Deus, para apresentar a sua palavra, com as peculiaridades de cada um desses homens, usados e inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mas com suas particularidades. Portanto, uma correta interpretação da Bíblia leva em consideração seus gêneros textuais, leva em consideração que há aqui poesia,
há aqui lei, há aqui linguagem profética, há aqui história, há aqui parábolas, há evangelho como modelo de narrativa. Há aqui simbolismo, existem metáforas. Portanto, a correta interpretação bíblica não anula o que aparentemente, apenas aparentemente, seriam contradições, porque existem ferramentas próprias para a interpretação da Escritura. Talvez a primeira de todas seja de que a Bíblia, como palavra de Deus, e à luz do seu contexto histórico, explica a si mesma. Interpretar a Bíblia ou a interpretação bíblica só pode ser feita pelo mover e agir do Espírito Santo de Deus. É por isso que, se você pegar o nosso plano de leitura bíblica, antes dos textos a serem lidos, há uma breve orientação. Nós não estamos lendo qualquer texto, nós não estamos lendo qualquer livro, nós estamos lendo o texto sagrado, e precisamos ser iluminados, não inspirados, porque a inspiração já está dada, mas precisamos ser iluminados pelo Espírito de Deus, para que no nosso coração esteja a verdadeira e correta aplicação do texto sagrado. A Bíblia se interpreta, as suas partes se completam. É preciso, portanto, interpretar as partes separadas da Bíblia à luz de todo o texto, a história da redenção. É preciso olhar para ela como uma história completa. E aquilo que em Gênesis não está totalmente claro, talvez Apocalipse traga mais luz, talvez o Evangelho traga mais clareza, talvez a vida da igreja em Atos traga verdade para o texto sagrado que eu ainda não tinha compreendido, ainda não tinha entendido por completo. As Escrituras interpretam as Escrituras. Se Deus é o autor de todo o texto sagrado, então a Escritura é verdadeira. Vamos para a 2 Pedro, queridos, nós estamos já quase encerrando. Vamos para a 2 Pedro, vamos ler juntos, com alegria no coração, crendo na verdade do texto sagrado, esse texto, 2 Pedro, no capítulo 1, o verso de número 21. Aliás, 20 e 21. Vamos juntos? 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, diz assim: sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E volto a dizer, se Deus é o autor da Escritura, então toda a Escritura é verdadeira. Se tudo que foi dito por Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, então toda a Escritura é palavra de Deus. A igreja precisa afirmar, os crentes precisam depositar nela sua fé e reafirmar em nosso tempo: a autoridade está acima de toda vontade humana, acima de todo particularismo e qualquer relativismo. A autoridade maior está na Escritura Sagrada. Mais uma vez, queridos, a nossa base doutrinária, na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, lá no artigo 4º, eu vou ler para os irmãos, diz assim: é nisso que cremos, com uma boa interpretação bíblica, a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou da igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor, tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Como é que eu aplico isso, pastor, no meu coração? Queridos, crer na palavra de Deus como revelada é demonstrar submissão totalmente a Deus. Olhar para a palavra para extrair dela, e não lançar sobre ela, mas extrair dela a única verdade, regra de fé e prática para a minha vida, significa ter um coração inclinado para prestar verdadeira adoração a Deus, e adorá-lo como Ele quer ser adorado, não como eu acho que Deus gostaria
de ser adorado. Nós não estamos agradando ao nosso cônjuge. Eu acho que a Larissa gosta de calças brancas. Não é assim com Deus. Eu vou lá e compro branca porque eu acho que ela vai gostar mais. Não. Deus determina como deve ser adorado e como eu devo agradá-lo. Portanto, olhar para a palavra como revelada por Deus é, em alguma medida, prestar a Ele verdadeira adoração, adorá-lo corretamente. Olhar para a Bíblia como a única regra de fé e prática implica em nossas vidas, em terem os resultados que Deus quer, em viver de modo a não apenas se submeter e prestar a Ele verdadeira adoração, mas sujeitar-se ao seu comando, fazer o que Ele quer e acatar as suas ordens, aquietar e deleitar o meu coração em Deus, mesmo quando algumas portas se fecham, porque a palavra diz que Ele é soberano e no fim os seus propósitos serão cumpridos. Significa para nós, queridos, não viver uma vida cristã, louca, alucinada, caminhando de um lado para o outro, inconstante, com incertezas, resvalando, ou com joelhos trôpegos. Não. Se para nós a palavra de Deus é verdade de Deus, é poderosa, move, comove, rende os nossos corações, então podemos ter confiança e certeza inabalável. Podemos padecer o que for necessário. Podemos enfrentar as maiores dificuldades da vida e, ao final, poderemos ainda ter um sorriso no rosto e dizer: Senhor, obrigado, o meu Redentor vive e, por fim, se levantará. Posso até morrer. Irmãos, não é essa a verdade posta em Estevão, que tem a palavra de Deus como verdade. Estou sendo apedrejado. E o que ele vê? Os céus estão abertos. Eu estou indo para junto do Pai. O cara está morrendo e está feliz. Nós estamos com a unha encravada e a gente não crê mais. Tem algum problema nessa fé louca. A fé não está sendo posta no lugar certo. Se a fé está na palavra, nos matem. Eu estou indo para a glória. O sorriso no rosto do crente não está condicionado às situações dessa vida, está condicionado à verdade eterna. É essa verdade revelada que impulsiona as nossas vidas, e no fim a gente vai sorrir, irmão, porque a palavra diz que no final a gente vai sorrir. O desfecho da história já está dado. Eu creio nisso, não em parte disso. Eu creio nisso. A verdade de Deus está acessível a nós. Há 66 livros, todos eles têm apenas um autor. Com as suas particularidades, os homens usados por Deus, há somente um autor. Creia e viva por essa palavra. Ela conta a história do que Deus fez para salvar seu povo dos seus pecados. É a narrativa da ação celeste em favor daqueles que são povo de Deus. Muitas vezes essa palavra vai te confrontar, ela vai te envergonhar, ela vai te humilhar. Porque Deus quer te moldar, Ele quer te fazer santo para a glória dEle. Outras vezes essa palavra vai te confortar, vai te socorrer na angústia, porque Deus quer que você seja feliz nele, tenha deleite nele, tenha prazer na vida vivida diante dele. Ele vai fazer isso por intermédio de sua palavra. Você pode encerrar? Podemos encerrar juntos lendo um texto, queridos? Talvez você saiba de cor. O Salmo 119, verso 105. Você consegue? Quando a gente começar, quem não lembrou vai engatar. Lâmpada e luz para os meus... Agora, vamos lá? Assim, todos juntos agora. Uma só voz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Feche seus olhos e vamos orar. Nós não estamos perdidos, Deus. A tua palavra nos orienta. Ela é verdadeira em tudo que diz. Quando ela nos conforta, ela é palavra do Senhor. Quando ela nos confronta, ela é palavra do Senhor. Meu Deus, como tua igreja, nós não queremos nos desviar do propósito maior do teu reino, mas continuamos a afirmar
reafirmamos a fé depositada na palavra revelada do Senhor e em todos os seus relatos. A verdade do Senhor já está dada, os mistérios do Senhor já estão entregues a nós que somos o teu povo. Cremos em ti, cremos na tua palavra, vivemos por ela. Seja assim, Deus, a nossa vida, com a fé toda posta na revelação do Senhor a nós. Instrução para o nosso dia a dia, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Sendo guiados por ti, ó Deus, caminharemos com firmeza, com certeza, sem jamais sermos abalados, ó Pai. Tu estás conosco, a tua palavra atesta isso. O Senhor todo dia fala conosco, tua palavra está acessível a nós. Bendito seja o nome da tua glória hoje e para todo sempre. Amém.